Bom dia, bom dia! Vamos lá, meu povo, para mais um devocional. Vamos falar um pouquinho aqui da palavra do Senhor, vamos aprender um pouquinho sobre sexualidade. Bom dia, bom dia! Bom dia, Nath! Bom dia! Vamos lá para mais um devocional. Hoje nós vamos falar sobre a palavra do Senhor, nós vamos falar sobre sexualidade. Vamos falar sobre aquilo que o Senhor Ele deixou para nós. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Esperar algumas pessoas entrarem aqui, a gente já vai começar aqui o nosso devocional. Bom dia! Bom dia, meu povo. Boa sexta-feira para vocês. Vamos lá falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Vamos orar juntos, pela nossa família. Que calor, né, gente? Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Tá calor aí? Que tá quente. Eu vou mandar um aviãozinho aqui para algumas pessoas, vocês mandam aí também, chama a galera pra cá. A gente vai ficar poucos minutos aqui, falar um pouquinho da palavra, orar. Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Enviei convite aqui. Tá demais, né, Nath? Vocês estão me ouvindo bem? Fala pra mim se tá me ouvindo bem, a gente já vai iniciar. Ai, Carol, bom dia, meu amor. Então, nós fizemos um desafio no começo do ano. A gente fez uma semana inteira de devocional, né? Eu fiz o ano passado. Nós fizemos o ano passado menos dias e esse ano a gente fez uma semana toda. E aí eu me comprometi com as pessoas que participaram, que estiveram aqui, que a gente vai pelo menos uma vez na semana fazer um devocional juntos aqui de manhã. A gente vai ter outras lives que vai ser à noite para falar sobre outros temas e de manhã a gente faz o devocional. Então hoje, lá no grupo terapêutico, para quem não está lá, depois me chama no direct, a gente tem um grupo terapêutico só com mulheres, para poder falar sobre sexualidade. Lá eu tô compartilhando sobre o livro, sobre esse livro aqui, Amor e Respeito. Inclusive hoje eu vou postar lá o outro capítulo, então a gente tô compartilhando com as meninas lá algumas informações para a gente poder melhorar o nosso comportamento dentro do nosso casamento. Lá a gente ora junto, né? Algumas pessoas compartilham comigo alguns problemas que estão passando e a gente passa a orar juntas. Então o Senhor tem vários planos para esse grupo. Então você, mulher que quer estar lá e não está, me chama no direct, ou então lá no meu link da bio tem o link lá do grupo, você pode entrar lá, tá? Mas a gente vai fazer com mais frequência que os devocionais, porque agora eu consigo, antes eu não conseguia fazer com tanta frequência, mas agora o Senhor, Ele deu esse tempo para nós. Amém? Então a gente vai fazer hoje, semana que vem eu vejo qual dia que a gente vai fazer, talvez fique só de sexta, talvez a gente faça na segunda. Depois eu vou colocar uma enquete aqui, o que for melhor pra vocês, tá bom? Vamos lá? Meu povo, vamos começar aqui? Tomando um chazinho aqui. E eu quero começar orando pela sua vida. Depois você compartilha essa live com as pessoas, com seus amigos, para que possam assistir. Eu sempre peço para vocês deixarem um comentário depois da live salva, porque isso sobe a live, o Instagram envia para mais pessoas, né? Porque às vezes a gente participa aqui ao vivo e aí ele fica gravado lá e não tem interação, não tem engajamento. Então o Instagram acaba não enviando para outras pessoas, tem gente que não vê. Até vocês aqui, eu quero falar para vocês, às vezes tem algum conteúdo meu que não está chegando para você. Entra na minha página, olha lá e às vezes curte, comenta, que depois ele volta a aparecer pra você, porque o Instagram só vai mandar pra quem está interagindo. Quem não estiver interagindo vai ficando lá por fim, por último, né? Vai mandando as outras coisas que você interage mais.
tá bom? Vamos começar aqui o nosso devocional? Vamos falar sobre corpo, vamos falar sobre sexo, sobre sexualidade, sobre pecado, tá? Então fica aqui comigo, amém? Pai querido, Pai amado, eu entro na sua presença, Senhor, nessa manhã para te louvar e te agradecer por mais um dia, pelas nossas vidas. Te agradeço por cada uma dessas vidas que estão aqui, Senhor, ao vivo comigo. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha estar com cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor sabe o desejo do coração de cada um, o Senhor sabe o que se passa na vida de cada um. Então que o Senhor venha visitar de uma forma especial, esteja conosco, que a sua palavra venha hoje nos moldar. Que a sua palavra hoje venha nos ensinar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esteja conosco, Espírito Santo, nessa manhã, nesse dia, abençoando o nosso lar e a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom dia. Para quem está entrando aqui, seja bem-vindo. Vamos falar o nosso devocional hoje e a gente vai falar sobre o nosso corpo que é templo. Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E eu quero começar a ler aqui, eu vou passar com vocês aqui esse capítulo todo. E o Senhor, ele vai revelar muitas coisas aqui na hora. Às vezes o Senhor me dá a palavra, amados, mas ele não me dá revelação. Vocês, quem está me acompanhando aqui mais tempo sabe. Às vezes o Senhor revela na hora que ele quer falar, né? Porque ele sonda o seu coração e ele sabe a necessidade que você tem. Sabe a necessidade que eu tenho. Então a palavra que o Senhor me deu para trazer para vocês hoje é na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6. E eu vou ler aqui o versículo 10 e o versículo 11 primeiro, tá? A palavra fala assim: nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês foram assim, contudo foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Amém? A palavra de Deus aqui fala em Coríntios, Paulo, né? Levando saudação, levando informação para aquelas pessoas que passaram por esse momento de aceitação do Senhor, que ouviram a pregação da palavra, que vieram para a presença do Senhor, mas que ao mesmo tempo aqui em Coríntios, alguns não estavam devidamente, como que eu posso usar a palavra? Não estavam realmente convertidos, né? Porque a palavra, ela mostra que ainda existia imoralidade, ainda existia movimentos que o Senhor, ele não se agradava. E a palavra, ela vem descendo aqui no 12 e fala assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei nada me dominar. Então, em todos os lugares que eu vou, amados, as pessoas sempre gostam de fazer essa pergunta: Fabi, pode fazer isso? Fabi, pode fazer aquilo? É pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo? E algo que eu gosto sempre de falar: nem tudo é sobre o que é pecado. A gente precisa analisar, às vezes, o que o meu comportamento, a minha atitude, o que as minhas decisões, ela pode trazer de consequências para a minha vida. E a palavra, ela já deixa claro que tudo é permitido, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. É permitido fazer isso, mas eu não vou deixar que isso me domine. É a mesma coisa referente a uma bebida alcoólica, né? Muitas pessoas gostam de falar: você pode beber, mas você não pode se embriagar, né? Eu já sou da opinião que a gente não deve beber, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. A gente tá colocando coisas no nosso corpo que não vai ser bom para ele. Mas aí a palavra fala assim: mas não vai me deixar dominar. Ao mesmo ponto que aquilo que eu tô fazendo me domina, eu não tô tendo controle. Eu não tô tendo controle das minhas emoções, das minhas atitudes, eu não estou tendo controle. E às vezes, quando as pessoas perguntam assim pra mim: Fabi, é pecado a gente ir pro motel? É pecado eu ir com meu marido, que é em comum acordo, para poder ir ter um momento de intimidade no motel? E eu gosto de usar essa passagem: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque existe algo espiritual que envolve. Então a gente precisa parar de ficar analisando as situações como assim: é ou não é, pode ou não pode, pode eu tô aqui, não pode eu tô aqui.
Precisamos ser um pouco mais racionais. E era aquilo que Paulo estava trazendo aqui para o povo de Corinto. Vocês precisam analisar mais, vocês precisam estar mais atentos, vocês precisam perceber mais qual que foi o sacrifício que Jesus fez pela sua vida. Né? Tem partes aqui um pouco antes que ele fala assim, não é Apolo, né? Não é fulano, não é ciclano, não é Paulo, é Jesus. Foi Jesus que morreu na cruz por você. O sacrifício que Jesus fez pela nossa vida. E muitas vezes a gente se coloca numa posição que não quer sacrificar nada. Não quer sacrificar nada. Em troca, muitas vezes, de um desejo, de uma vontade, de um tesão. Né? De repente, para você que está aqui, eu não sei vocês se estão aí trabalhando, se acordaram cedo porque vão trabalhar ou estão fazendo alguma coisa, né? Mas alguns, de repente, levantaram cedo porque estão aqui na live comigo. Né? E eu levantei cedo porque eu estou aqui na live com vocês. Então, muitas vezes, a gente não quer ceder nada. Né? Aí a palavra vem falando aqui, os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento. Mas Deus destruirá ambos. Então, quando a gente fala sobre sexo, queridos, quando a gente fala sobre o nosso desejo, né, e ao longo de muito tempo a gente ouviu falar que sexo é só um desejo carnal, né, eu tô aqui para falar para vocês que não é só carne, sexo é corpo, alma e espírito. Porque a carne, o Senhor, ele vai destruir, mas o espírito, ele vai permanecer, né? Aqui a palavra está muito clara, os alimentos são para o estômago para o alimento, mas ele vai destruir ambos. Então, quando a gente pensa em ter um momento de intimidade com o nosso cônjuge, a gente precisa entender isso, que esse momento que eu estou vivendo com meu marido é um momento santo, é um momento onde o Senhor está se agradando, é um momento onde está subindo como incenso suave, né? Para algumas pessoas é difícil ter essa associação, porque a gente aprendeu a vida inteira que sexo é pecado, que sexo é sujo, que sexo é do diabo, né? Porque o Satanás, ele se apropriou daquilo que era do Senhor. E o povo de Corinto aqui, eles estavam vivendo numa situação do oba-oba, né? Eles não estavam vivendo de acordo com o que Paulo já tinha pregado, que aquelas pessoas tinham se convertido, mas ainda assim estavam andando num caminho que não era reto. E aí na palavra aqui, no 15 a palavra fala assim, vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Tomarei eu o membro de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. E eu queria muito falar sobre essa parte aqui. Porque a gente está vivendo um momento da internet. A gente está vivendo um momento onde uma informação que você coloca aqui no Instagram vai para 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil pessoas em menos de 2 horas. A gente está vivendo esse momento, né, da informação explodir. E a gente está vivendo essa fase onde a gente está tendo muito mais informação das imoralidades sexuais que está acontecendo no meio cristão. Né? Outro dia eu postei um vídeo aí, não querendo julgar ninguém, assim como eu falei no vídeo, eu vou repetir aqui. Eu não sou juíza de ninguém, para poder falar quem está certo, quem está errado, porque pecou, porque todos nós estamos sujeitos ao pecado. A palavra de Deus, ela diz assim, você que está de pé, cuidado para que não caia. Nós temos que estar aqui ligado e focado o tempo todo no Senhor, porque se nós não estivermos, a gente peca, a gente erra, a gente sai da presença de Deus. E teve 2 casos que viralizaram nesses últimos dias, né? Teve um caso lá da irmã que foi lá e descobriu que o marido estava traindo e pegou uma cartinha, entregou para todo mundo na igreja e sentou a mão na orelha do marido dentro da igreja, né? E um outro caso de um pastor muito conhecido, muito famoso na internet, que descobriu uma traição, que descobriu um caso que ele tinha com uma moça há muitos anos. Então foram 2 casos que muito assim, na mesma semana, eles vieram à tona nas redes sociais. Eles vieram aqui para poder mostrar para todo mundo, envergonhar, porque é assim que Satanás faz. O inimigo, ele ajuda a fazer, ele prepara todo um terreno para que a gente peque, mas ele não ajuda a esconder. Porque o desejo dele é que realmente a gente peque, a gente saia da presença de Deus. E eu hoje, eu trabalho com casais.
E todas as semanas, e a semana passada, essa semana eu peguei 3 casos de pessoas que estão com problema com adultério. Então isso, eu tô trazendo para vocês porque é algo que está acontecendo muito. Porque as pessoas, elas estão perdendo o temor da palavra de Deus. Elas estão dando mais vazão para a carne. Está deixando a carne dominar ela. E tá indo, só que a palavra de Deus fala aqui, né? Que se você não sabe que o seu corpo, que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo, nosso corpo é membro de Cristo. Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta de uma maneira nenhuma. Por que a palavra fala isso? Porque a palavra fala que quando o homem e a mulher eles se unem sexualmente, eles se tornam um. Então se nós somos corpo de Cristo, nós somos um com Cristo. Se a gente peca, é como se a gente estivesse deitando com uma prostituta. E a palavra ela deixa claro isso também. Fala que quando a pessoa ela deita com uma outra pessoa, como se estivesse deitando com uma prostituta. Está se tornando uma só carne com aquela pessoa. Então, isso é muito real que está acontecendo na casa do Senhor. Eu não sei vocês que estão aqui me assistindo, eu não sei se vocês são da igreja ou se não são da igreja, o que tem acontecido na igreja de vocês. Mas a gente tem visto que isso tem se normalizado. As pessoas têm achado normal você, né, ter um relacionamento extraconjugal. E aí quando eu falo aqui sobre essa questão da traição, eu não estou falando também só do coito, não estou falando só da intimidade, do beijo, só da traição feita ali. Mas eu também falei um pouco antes que a gente está vivendo na era da informação. Sabe como que começa a maioria das traições? Através das redes sociais. O caso do pastor Tiago, que ele saiu com aquela moça, eles começaram a falar pelas redes sociais. Eles começaram a conversar, e conversar, e conversar, e conversar, até que aconteceu um dia que eles saíram, e aí aconteceu a traição. Então, amados, de repente você está aqui falando, Fabi, mas eu não traio meu marido, eu não traio a minha esposa, eu não faço isso que você está falando aí. Mas às vezes a gente começa a dar algumas legalidades no nosso comportamento, nas nossas curtidas na internet, curtida de foto, nos nossos comentários. E eu tô falando isso, amados, porque eu tenho recebido informações sobre isso todos os dias. E o Senhor, Ele nos chama pra gente voltar. Pra gente voltar. A palavra continua, vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito, os dois se tornarão uma só carne. Então, todas as vezes que há um relacionamento ilícito, você torna-se uma só carne com aquela pessoa. E aí vem o lado espiritual de tudo isso. Como desassociar, como desmembrar. Se você junta 2 massinhas ali, de uma cor diferente da outra, e você mistura, 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 como que você solta isso? Como que você separa isso? A gente só consegue fazer essa separação através de muito jejum e de oração, e de busca e de arrependimento. Então, de repente, você não está nessa situação, mas de repente o Senhor ele já traz um alerta para você, cuidado. Cuidado. Cuidado com quem você tem se juntado, cuidado com quem você tem conversado, cuidado com o que você tem sentido desejo. Porque também tem acontecido muitos pecados com as pessoas que têm problema no seu casamento. Não acontece na minha casa, meu marido não faz isso, minha mulher não faz aquilo. E aí começa a vir os desejos. Eu postei um vídeo no meu story, depois eu vou descer ele pro feed, de mulheres que falam assim pra mim, Fabi, o meu marido nunca faz sexo oral em mim. Nunca faz sexo oral. Todas as vezes ele quer que eu faça nele, mas ele nunca faz sexo oral em mim. Será que ele tem algum bloqueio? E aí essa mulher começa a viver com aquele desejo, com aquela vontade, porque não é cumprido. Porque vocês pensam muitas vezes que só o homem que tem desejos, né? As mulheres também têm, mas as mulheres elas são mais caladas e elas reprimem mais. E aí vem o homem e fala assim, eu sempre quis que a minha mulher usasse tal lingerie. E ela não quer usar, ela não usa pra mim, ela não usa, e aí de repente aparece lá uma fulana com a lingerie lá no Instagram.
E o homem vai e curte, vê aquilo e aquilo, ativa o desejo sexual dele. Então tem coisas que acontecem na nossa vida através de brechas que a gente dá. A gente acaba abrindo essas brechas dentro do nosso casamento. E aí é muito mais fácil depois falar assim, olha, aquele sem vergonha, aquele, prostituto, foi lá e fez isso, fez aquilo. Existia um desejo latente, que de repente não foi cumprido, não foi feito. Só que aí a palavra de Deus, ela vem no 18 e fala assim, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo. Mas quem comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. A palavra fala um pouco mais para cima que nós somos um com Cristo. Então, quando a imoralidade sexual ela entra na nossa vida, a gente peca contra o nosso próprio corpo. E eu sempre falo nas minhas palestras para casais que existe imoralidade sexual dentro do casamento também. Às vezes as pessoas pensam que só há imoralidade sexual fora do casamento, quando está em fornicação ou quando está em adultério. Não, mas existe moralidade sexual dentro do casamento também. Quando que isso acontece, Fabi? Quando eu quero assistir pornô. Quando eu quero fazer meu cônjuge assistir pornô junto comigo. Quando eu quero usar palavras que eu não deveria usar, que eu penso que eu posso usar só naquele momento, porque eu estou na minha intimidade, então eu posso usar essas palavras ali naquela intimidade. Não, não pode, queridos. Você é templo. Da sua boca tem que sair coisas abençoadas. E eu sempre falo isso. Tudo bem que você não vai ficar usando mimimi na hora do sexo, mas você pode chamar de gostosa, de cheirosa, de maravilhosa, de tesão. Você pode usar essas palavras. Mas tem gente que quer chamar a mulher de vagabunda, ou quer que o marido quer que chama de outro nome. Outro dia eu peguei um caso que o marido queria que a mulher chamasse ele de outro nome. Que isso, minha gente? Falar pra você, me chama, tem o nome de Marcelo, mas me chama de João, não chama não. Não chama não. E vice-versa. Não troca o seu nome não. Não troca o seu nome na hora do sexo para um prazer. Toma cuidado com essas coisas. Às vezes quer fingir que é outra pessoa. Agora eu não sou mais a Joana, agora eu sou a Flaviana. Me chama assim. E começa a entrar naquele papel. Não faça isso, você é você. É para vocês usufruir do momento do sexo juntos, sendo quem vocês são. Eu quero assistir um filme adulto, Fabi, para poder esquentar minha relação. Você está abrindo uma porta de entrada dentro do seu casamento, do inimigo. Não faça isso. Existem muitas coisas por trás ali dos filmes pornô. Muitas coisas, inclusive a gente vai ter um trabalho, uma mentoria que eu vou fazer com a Kelly e nós vamos falar somente sobre o ocultismo que está por trás do sexo e das finanças. O tema desse trabalho vai ser o que tem roubado a sua energia, porque Satanás ele quer roubar a sua energia, para que você não alcance, para que você não prossiga, para que você não vença, para que você não prospere, para que você não viva uma sexualidade santa, é isso que ele quer. E a gente vai ter em breve, eu vou anunciar aqui, junto com ela, sobre como que vai ser esse trabalho. Se você tiver interesse, venha participar conosco. Então, a palavra, ela fala, fuja. Mas quem comete moralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Então, quando a gente está cometendo qualquer tipo de moralidade, a gente está pecando contra o nosso próprio corpo. Então, fuja da imoralidade sexual. Aí a 19 fala assim, acaso não sabe que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual receberão de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. O nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus. Não é nosso. Não é nosso, queridos. Fabi, eu posso comprar um vibrador? Meu marido não me dá prazer. Eu não sinto prazer com meu marido. A minha amiga me indicou um sugador de uma marca conhecida. Eu posso usar? Fuja da imoralidade sexual. Fuja. Hoje está crescendo muito o número de mulheres que acessam vídeos pornográficos. Porque ao invés de resolver o seu problema lá dentro da sua vida sexual, está buscando alternativas. Então não faça isso.
Porque todas as vezes que você insere alguma coisa dentro da sua relação, que você insere um objeto, você está dando legalidade para o inimigo trabalhar na sua vida. Ai, Fabi, a minha esposa está menstruada, eu não posso ficar sem sexo, eu posso me masturbar? Fuja da imoralidade sexual. A gente falou um pouco aqui no começo sobre o domínio sobre o nosso corpo, o domínio sobre a nossa carne. E eu sempre falo isso, gente, não tem tesão que vai me matar. Eu não vou chegar num fogo ardente do meu corpo que aquilo vai me matar. Isso não vai acontecer. Isso é mentira. Se algum homem fala assim, eu não vou aguentar, eu vou explodir, é mentira. Vai correr. Vai tomar um banho gelado. Ou se a mulher está no momento ali de menstruação e não quer ter a penetração, vai lá, se ela tiver vontade, ela pode manusear ali o marido, tocar, beijar e dar prazer para ele. Mas se ela não quiser, você consegue aguentar assim 7 dias. Consegue. Amém? Aí, por último, o versículo 20 fala assim, nós fomos comprados por um preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. A gente foi comprado por preço de sangue. E a palavra fala que nós devemos glorificar o Senhor o tempo todo, através do nosso corpo. A gente glorifica levantando as nossas mãos, a gente glorifica através da nossa fala, a gente glorifica o Senhor através do sexo. Através do sexo a gente glorifica o Senhor. Quando a gente está tendo um sexo santo, quando a gente está tendo um sexo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus deixou para nós, a gente está glorificando ao nosso Deus. E hoje o Senhor, Ele me traz aqui nessa manhã, amados, para a gente denunciar o pecado, para a gente não aceitar essas coisas que vêm entrando bem devagarzinho dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. Tem coisas que a gente não deve aceitar. Quantas mulheres que eu recebo aqui falam pra mim assim, Fabi, eu não tenho vontade nenhuma de ir pro sexo, então eu pego e falo pro meu marido ir se masturbar. Amadas, não faça isso. Você está induzindo seu marido a pecar. Você é a sábia, você é quem tem que edificar o seu lar. Não induza o seu marido ao pecado. E quantos homens que me seguem aqui, ou as mulheres trazem informação dos seus maridos, que a vida inteira assistiram filme pornô, porque foram induzidos aquilo, foram ensinados aquilo, né? É porque tinha que ser macho, tem que ser macho. E hoje não consegue se libertar disso, não consegue sair dessa situação, não consegue fazer outra coisa senão todos os dias ver filme pornográfico. Não consegue mais sentir prazer com as suas mulheres. Tem ejaculação precoce. Não consegue mais ter uma ereção na hora da relação. A palavra fala, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então hoje o Senhor, Ele traz para nós um alerta. Porque o pecado, queridos, ele não vem assim explodindo. Ele não vem assim explodindo. Ele vai acontecendo situação pequenininha, e vai nos levando a pecar. Eu trouxe para vocês aqui os 2 casos que aconteceram, de situações que foram um escândalo. Que foram um escândalo aqui na internet, né? Que acaba sendo feio. Todo mundo comentando e falando disso, e falando mal da igreja, falando mal de crente, e isso e aquilo. Então isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Não foi um caso isolado porque são pessoas que pecaram, que é isso, que são errados, mas isso pode acontecer comigo e com você. Se a gente não vigiar, se a gente não tomar cuidado com os nossos comportamentos dentro da nossa relação. Então hoje é sexta-feira e eu quero, nessa sexta-feira, motivar vocês a ter um momento de intimidade com seu cônjuge, a ter um momento alegre com seu cônjuge, de prazer. E se tiver algo dentro da sua relação que está fazendo você pecar, você tira hoje em nome de Jesus. Tira. Fabi, eu posso usar uma lingerie? Pode. Você pode usar uma lingerie.
Eu posso usar uma roupa mais sexy? Pode e deve usar dentro do seu casamento. Ah, mas eu posso usar uma fantasia e fingir que eu sou a tiazinha? Não. Você é a tiazinha? Vai trazer à existência aquilo que não existe? Não vai fazer isso. E a palavra, ela faz a gente pensar, raciocinar, como eu falei para vocês aqui, o povo de Coríntios, eles ouviram a palavra, eles se converteram, a palavra foi pregada, e Paulo ali no primeira carta ao Coríntios estava o tempo todo reforçando, pelo amor de Deus, onde vocês estão, volta pro caminho, sai dessa situação, ame o seu irmão, para de pecar. E eu não posso não falar disso, queridos. Às vezes é ruim a gente ouvir, né, falar sobre pecado, sobre erro. A gente quer ouvir sobre bênção. O que a gente quer ouvir o tempo todo? Sobre bênção, que você vai prosperar, que vai ser bênção na sua vida, né? Vai ser sim. Mas para ser bênção na minha vida, eu tenho que entender que se eu não tiver andando conforme o Senhor quer que ande, eu vou perecer. Muitos casais hoje, eu tô falando pra vocês agora como terapeuta, muitos casais hoje perecem por falta de conhecimento e por erros. Acaba perecendo, acaba tendo problema dentro da sua relação, dentro do seu casamento, por comportamentos, e são pequenos comportamentos. Por falta de sabedoria. Às vezes briga com o marido, tá lá, briga, nervosa com o marido, chama o marido de corno, de chifrudo, desonra ele. Aí o marido já começa a cabeça, como assim, seu chifrudo? Será que ela tá me traindo? Será que ela tá fazendo alguma coisa? Aí vem o que a gente tá estudando lá no grupo terapêutico. A mulher precisa de amor e o homem precisa de respeito. E aí desonra o marido. Tem homens cristãos, que briga com a mulher e compara ela com a ex que teve. Então o Senhor, Ele nos traz hoje para a gente voltar para nós e ter consciência daquilo que a gente está fazendo, do comportamento que a gente está tendo com o nosso cônjuge. Será que isso que eu estou fazendo, Deus, o Senhor está se agradando? Será que esse comportamento, o Senhor está se agradando? Sabe, tem pessoas às vezes que me perguntam sobre posição sexual. Fabi, tal posição sexual é pecado? A gente sabe justamente as que são pecados. Se você me segue aqui, você sabe. Mas tem posição, às vezes, sexual, que a pessoa ela vai se sentir humilhada, que ela vai se sentir mal, que ela vai se sentir... Tem mulheres que se sentem uma prostituta em determinadas posições. Então, se a sua esposa se sente assim, não faça. Não faça. Tem posições sexuais, amados, que, principalmente para mulher, presta atenção, principalmente para mulher, tem algumas posições sexuais ou alguns movimentos que, se essa mulher ela sofreu algum tipo de abuso sexual na vida dela, isso vai ativar um gatilho. E esse gatilho vai fazer com que ela lembre do abusador, mesmo que ela não queira. E ela não vai conseguir sentir prazer com você nessa posição sexual. Por isso que é importante o casal conversar e falar. Mas também, por outro lado, tem posições sexuais que, de repente, essa mulher ela se sinta mal, ela não quer fazer, mas sabe por quê? Porque ela não sente prazer. E às vezes nem ela se dá conta que ela não gosta porque ela não tem prazer. E aí precisa fazer o quê? Entender, se encaixar e saber qual que é a forma naquela posição que ela pode sentir prazer. Então tem centenas de coisas que a gente pode fazer, eu sempre falo aqui pra vocês. Tem centenas de coisas que a gente pode fazer. Mas o homem, ele tem a inclinação para fazer aquilo que é pecado. Então a gente precisa parar, pensar no movimento que eu tô fazendo dentro da minha relação, dentro da minha intimidade. Hoje eu atendo centenas de mulheres que os seus maridos têm visto em pornografia. Centenas. Essa é uma realidade que a gente está vivendo hoje. Infelizmente. Tem como sair disso? É óbvio que tem. Basta querer. Então, queridos, a palavra que eu queria trazer para vocês hoje era meio que um chacoalhão para nós. Para a gente se movimentar. Eu não queria trazer essa palavra, não. Vou ser bem sincera. Queria trazer outra coisa. Hoje é sextou.
Mas o Senhor, Ele fala para nós que Ele está às portas. Ele está muito próximo de voltar. E a palavra de Deus fala aqui no 20. Portanto, glorifique a Deus com o seu corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós devemos usar o nosso corpo para glorificar a Deus em todo o tempo. Então, se há em nós algum comportamento que o Senhor ele desagrada, que desagrada ao Senhor, que nessa manhã venha ser revelado e que a gente venha tomar consciência e venha mudar esse comportamento em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você, amada, que está aqui me assistindo aqui nessa manhã, você não tem desejo sexual e todos os dias você foge do teu marido, todos os dias você foge, você não quer saber, você não vai pro sexo, você inventa qualquer coisa, para de fazer isso hoje em nome de Jesus. Busca ajuda. Busca ajuda para você poder conseguir tratar, saber qual que é o motivo, o que está acontecendo com você, por que você não tem esse desejo sexual, mas não fuja do sexo com seu marido. Isso é presente de Deus para você. O Senhor, Ele deu para você isso, para você usufruir e para você ter prazer. Não é para você só dar prazer para o homem, é para você ter prazer também. Então busca ajuda. Não estou conseguindo, Fabi, não tenho vontade. Não vai ficar fugindo o resto da vida, vai deixar o seu marido 1 mês, 2 meses sem sexo. Olha a brecha que você está abrindo dentro do teu casamento. Presta atenção nisso. E para os homens que estão assistindo, para de ser esse louco maluco. Tem pessoas que falam assim, Fabi, se deixar eu faço sexo todos os dias. É muito bom se o casal está disposto a fazer sexo todo dia. É muito saudável, é muito bom. Mas para de ser o doido de querer sua mulher de manhã, de tarde, de noite. Às vezes ela está cansada, sobrecarregada, ela não está tão disposta quanto você. E tem homens que cobram. Teve situações de pessoas que eu atendi que o marido cobra ao tal ponto e teve um divórcio. Porque eu quero toda hora, eu quero toda hora, eu quero toda hora. Pelo amor de Deus. Sabe por quê o que o homem quer toda hora? Sabe por quê? Porque as pessoas falam assim, o homem gosta mais de sexo que a mulher. Não, é porque o homem, ele é hiperestimulado o tempo todo. Porque o homem sempre vê mulheres nuas na rua, vê na internet, vê situações, tem homens que procuram porque vê pornografia. Então são hiperestimulados o tempo todo, por isso que esse homem quer sexo o tempo todo. E não tem nada a ver com testosterona, né? Claro que o homem ele vai estar mais, ter uma energia mais aflorada por causa da testosterona sim, mas o desejo que ele tem não é porque eu tenho muita testosterona, não tem nada a ver. É hiperestímulo. Porque a gente primeiro tem o desejo, a excitação e o orgasmo. Então, para eu ter desejo, eu preciso ser estimulado. Seja por aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo, a maioria é pelo que vê. O que está vendo por aí. Homens casados que ficam vendo vídeo, que fica vendo foto de um moleque com os peitos de fora, com a bunda de fora. Vigia. Presta atenção no que você está fazendo. De repente, a mulher não está vendo, mas o Senhor, Ele está vendo. E hoje Deus ele nos chama para um confronto, amados. Tá me chamando, tá te chamando para um confronto. Para de fazer isso hoje. Não consigo, busca ajuda. Busca ajuda de terapia, de profissionais que vai te ajudar a sair dessa situação. O Senhor, Ele está às portas. Então, viva a plenitude daquilo que Deus deixou para você, no seu casamento. O Senhor deixou para nós o sexo, deixou para nós a sua esposa, deixou para o seu marido. Fabi, mas eu quero matar ela, quero matar ele, eu não aguento mais essa relação. Eu não aguento mais esse problema que a gente está vivendo. A gente só briga. Busca ajuda. Não tem mais saída. Tem saída sim. Eu recebo casais que falam assim, olha, já tem 10 anos, eu fui visitar um casal esses dias. E eles falam pra mim assim, ó, tem 10 anos que nós somos casados. Eu não acredito mais que minha esposa vai mudar. Mas eu acredito. Eu acredito. Porque aquela pessoa, de repente, passou por situações durante a vida dela toda que fez com que ela tivesse aquele comportamento. Mas quando ela toma consciência disso, ela começa a fazer os movimentos certos.
para poder mudar. Mas aí a pessoa precisa o quê? Querer. Né? É fácil, gente, tomar uma chibatada assim do Senhor? É fácil ouvir palavra dura? Não é fácil. Também não gosto não de ouvir palavra dura assim. Mas é necessária. O Senhor, Ele quer trazer uma transformação para nossa vida. O Senhor quer falar assim para nós, olha, querida, eu amo a sua vida. Querido, você é precioso nas minhas mãos. E eu não vou te entregar nas mãos de Satanás. O Senhor, Ele não desiste de nós. Até o último suspiro, o Senhor não desiste de nós. Ele jamais vai entrar arrombando as portas do seu coração. O Senhor, Ele fala às vezes palavras duras, mas palavras de amor, para falar, filhinho, eu amo você. Eu amo você. E a sua vida, ela é minha, a tua alma, ela é minha. O inimigo, ele tem roubado muitas almas. Quantas pessoas não estão vendendo as suas almas para Satanás? A troco de dinheiro, a troco de fama, a troco de status. Mas o preço que o Senhor, Ele pagou por nós, ninguém na vida, ninguém jamais vai pagar. Jamais. O inimigo, ele pode usar todo o dinheiro da humanidade e dar para uma pessoa, mas ele jamais vai pagar o preço que Cristo pagou, ele jamais vai se igualar. E hoje o Senhor, Ele traz para nós aqui essa reflexão. Presta atenção no seu comportamento. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então ande conforme o Senhor, Ele quer que você ande. Imoralidade sexual, ela existe também dentro do casamento. Começa a vigiar. Muda comportamento. Ora com seu cônjuge. Não desista do seu casamento. Perdoa se necessário for perdoar. Se perdoa também. Porque às vezes a gente tem dificuldade em nos perdoar. A gente erra, a gente faz alguma coisa, a gente fica com aquela situação, com aquele pecado e eu não consigo me perdoar e aquilo vai trazendo enfermidade para dentro de mim. Então se perdoa hoje também. Amém. Amém, Eliane. É isso mesmo, o ensinamento é necessário, é isso mesmo. Uma lavada dessa logo cedo. É necessário para nós. E eu vou falar uma coisa para vocês, para mim não é fácil, porque eu não queria trazer, vocês acompanharam o devocional aqui uma semana. Eu não queria trazer essa palavra. Mas o Senhor, Ele fala para nós assim, se você quiser viver a plenitude do sexo no seu casamento, se você quiser viver um sexo santo, se você quiser que o seu casamento comece a ser mais santificado, a gente precisa começar a tirar a sujeira. A gente precisa começar a tirar ali, ó, pelos cantinhos, poeirinha que tá nos cantinhos, onde que tá? De repente eu não sei, Fabi, onde que tá, ora ao Senhor. A gente vai terminar essa live, você vai orar na sua casa, você vai orar depois, vai falar, Senhor, me mostra onde tá a sujeira. Aonde tá a sujeira, aonde estiver encoberto, que o Senhor, Ele me mostra. Porque eu quero viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais nada que não seja do Senhor. Às vezes nós tivemos, eu não cresci em berço evangélico, eu fui para Cristo depois de adulta. E às vezes a gente viveu coisas do nosso passado. A gente viveu outros relacionamentos. A gente viveu outras situações. Às vezes a gente traz aquilo do passado para dentro do nosso casamento. E hoje o Senhor, Ele fala com você. O que você está trazendo de fora para dentro do seu casamento? Começa a tirar isso. Limpa isso. E aí tem pessoas que acontecem, a gente vai falar isso na mentoria, que aí começa a ter sonhos, começa a ter desejos, às vezes fecha o olho e lembra de uma pessoa que teve relação. Isso tudo é espiritual, queridos. Isso tudo é espiritual, porque o sexo é espiritual. E a gente precisa desassociar isso, separar isso. Conversa com o seu cônjuge. Fala com ele. Fala com ela. O que está faltando? Não fica guardando para você, não. Às vezes a gente tem desejo, tem vontade, e a gente acha que a pessoa ela vai entrar na minha mente e vai entender o que é. Eu nunca falo, não vai saber. Se você tem dificuldade, se está passando por uma situação, às vezes, de tentação,
Fala pro seu cônjuge. Mas Fabi, mas eu vou falar pro meu marido, pra minha esposa. Não fala. Tô sendo tentado. Tá acontecendo tal situação, eu tô sendo tentado. Ora comigo, me ajuda. Você vai ver a libertação acontecendo. Você vai ver Deus trabalhando ali, porque Satanás perdeu. Porque o inimigo, ele quer trabalhar o quê? No oculto. Ele quer trabalhar no escondido. Quando você traz aquilo que está escondido para a luz, ele perdeu. Perdeu. Mas a gente tem dificuldade disso. Tem dificuldade, às vezes, de falar. Eu lembro que meu marido teve uma época do nosso casamento, tempo atrás, que ele sonhava muito com prostituição. Ele sonhava que vinha um monte de mulher assim pra cima dele, assim, sabe? E pra transar com ele. E ele acordava assim, apavorado, e ele acordava me contando aquilo. E aquilo era bom, porque me ajudava a repreender junto com ele. Eu orava naquele sentido. O Senhor, afasta dele, expulsava ali os demônios que estavam querendo assolar a mente dele. Mas às vezes acontece com a gente não fala pro nosso cônjuge. Presta atenção, vou repetir. Quando aquilo que está oculto a gente traz para a luz, Satanás perdeu. Perdeu. Afasta da imoralidade sexual. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Cuida do seu corpo. Se alimenta direito. Não fica comendo porcaria o tempo todo. Faça atividade física. Tudo isso vai influenciar na sua sexualidade. E também influencia no cuidado com o teu corpo. Porque lá no 20:6, 1 Coríntios, a palavra fala: glorifique a Deus com o seu corpo. Amém, queridos? Amém. Teve gente que nem ficou na live, ó. Só passou e saiu. Falou: quer ficar ouvindo essas coisas? Tô vazando. Mas pra você que entra depois, assista aqui. Nós falamos sobre pecado, falamos sobre o nosso corpo, falamos sobre a importância daquilo que o Senhor ele deixou para nós, o sexo que o Senhor deixou para nós. Então que a gente viva essa plenitude. Então hoje é uma manhã de consciência. Consciência. Para pensar, reflita. Como está a sua vida sexual? Queridos, como que está a sua vida sexual? Como que você gostaria que estivesse a sua vida sexual? O que você acha que pode estar te impedindo, te tirando de um coito santo? Você está precisando de ajuda? Você precisa de pessoas para te orientar? Você está com um problema no seu casamento que você não sabe como sair? Busque ajuda. Me chama. Vamos fazer um atendimento terapêutico. Vai ter a mentoria. Agora em fevereiro. Provavelmente uma prévia. Vai ser no dia 19. Vai ser uma mentoria que vai ser ao vivo, mas ela vai ser gravada. Ela vai ter um custo que é baixo, baixíssimo, para poder trazer conhecimento. Pode ser dividido em 10 vezes, para que o Senhor ele venha nos ensinar a guerrear contra algumas coisas que são espirituais. A gente vai falar de sexo somente voltado para o lado espiritual. Vamos falar sobre demônios, vamos falar de como que Satanás ele atua na nossa vida, na nossa intimidade, na nossa mente. Como que eu vou repreender isso? Como que eu vou expulsar isso da minha casa, do meu lar, do meu casamento? E a gente vai falar sobre a mesma coisa na vida financeira. Como que o mundo espiritual ele influencia para que eu mingue na vida financeira. Então fique atento aí que depois a gente vai divulgar. Se você quiser participar do grupo VIP, que lá vai ser passada a informação primeiro, no fim dessa live você escreve aqui para mim nos comentários MFI, que é o nome da mentoria. Mentoria Farol para Intimidade. MFI. Você coloca lá nos comentários que eu vou te mandar o link para você entrar no grupo VIP, tá? Mas pense em tudo que a gente falou aqui. Tira um momento para você pensar sobre o que a gente conversou aqui hoje. E se você tiver algum testemunho ou algo semelhante do que nós comentamos aqui, me chama no direct e fala comigo. Me chama, fala. Tá? E eu creio no poder do Senhor, naquilo que Deus ele pode fazer para nós. Coloca lá
Sirlene, quando eu salvar a live, tá? Quando eu salvar a live lá, você vai lá e escreve pra mim no comentário, MFI, quem quiser entrar no grupo VIP da mentoria. Tá bom, queridos? O senhor deu uns tapinha, mas não doeu. É bênção pra nós, é bênção pra nossa vida. O Senhor faz isso porque Ele nos ama. Eu vou orar por você, vou orar pela sua casa, pela sua família. E você ora pela minha vida, hein? Ora por mim. E a semana que vem a gente vai voltar aqui com o nosso devocional. Eu vou ver se eu consigo fazer mais vezes, não só uma vez na semana. Então fique aí, ligado aí nos stories, que eu vou postar lá, porque tem hora que vai me dar do nada e vamos. Tá bom? Amém? E a Aniele já tá no grupo. Então lá a gente vai passar todas as informações, vai ser um momento especial. Fabi, na data eu não consigo assistir ao vivo, vai ficar gravado e você vai assistir com o seu cônjuge, vai assistir de novo, vai colocar em prática, vai ter exercício, vai ser algo poderoso, vai ser algo só praticamente espiritual, amém? Eu vou orar aqui por vocês e nós vamos finalizar aqui a live, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te louvo, Senhor, por este momento, Senhor. Como é difícil, Senhor, palavra de repreensão. Como é difícil até para ministrar isso, para poder falar disso, para receber isso, para digerir, Senhor. Mas eu creio, Senhor, que a sua palavra muitas vezes é como uma erva amarga. Uma erva que aos nosso paladar, ela é ruim, mas ela traz cura. Ela traz cura para nossa vida. Ela traz cura, Senhor, para nossa alma. Obrigada, Senhor, por este momento, Senhor. Obrigado por essa palavra, Pai. Vê se há em nós algum caminho torto, Senhor. E nos coloca na retidão, Senhor, da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, visita essas famílias, visita esses lares, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, se o inimigo tem assolado, se o inimigo tem tentado, se o inimigo tem tentado destruir, assim como já fez na minha vida, assim como já tentou fazer na minha casa, que nessa manhã o Senhor traga libertação, que o Senhor venha trazer a luz, Pai, nos lares, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos, Pai, o Teu poder na nossa vida, Pai, e o inimigo não vai mais destruir, Senhor, essas famílias em nome de Jesus. Mostra para nós aonde nós devemos mudar o nosso comportamento, a nossa fala, o nosso agir, porque assim como a Tua palavra diz, o nosso corpo é para glorificar o Teu nome. Então que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Leva a cura, Senhor, para as famílias, leva a cura para os casamentos nessa manhã. Em nome de Jesus eu te louvo, Senhor, por esse momento precioso e eu te agradeço. Amém. Amém, amados. E é isso que o Senhor falou aqui no meu coração. Às vezes a palavra ela vem como uma erva amarga, que ela dói, ela é ruim, mas ela traz cura. Ela traz cura para nossa vida. Então que venha trazer cura para a sua, assim como veio trazer cura para minha vida, em nome de Jesus. Deixe seu comentário depois lá na live salva, compartilha com alguém que precisa ouvir isso que nós falamos aqui. Tá bom? Obrigado por vocês estarem aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. E a semana que vem nós nos vemos. Vai ter live a semana que vem à noite também. Eu não sei o dia. Depois eu vou compartilhar. Vai ter live com algumas pessoas que me convidaram. E a gente vai falar muito sobre a parte da sexualidade mesmo, tá bom? Um beijo pra vocês. Deus abençoe. Tenham um fim de semana abençoado em nome de Jesus. Beijo.